Olá, meus queridos. Aqui é Cris Moreira, do canal Consciência Jurídica, e é com muita alegria que novamente eu estou aqui com vocês. 8 de dezembro de 2023, Dia da Justiça, e eu gostaria de tecer algumas palavras, a respeito de um dia tão importante. Hoje de manhã eu estive, na academia, caminhando um pouquinho, e comecei a pensar no conceito de justiça. Porque nós sabemos, os feriados eles são, criados, e normalmente nós pensamos que todo feriado ele é criado para referenciar, para valorizar uma data importante, como aqui recentemente tivemos sobre a consciência negra, e hoje sobre a justiça. E eu fiquei pensando, o que é a justiça? Para além de um órgão, para além de uma instituição, o que é ser justo? A justiça é uma virtude, e é uma das virtudes mais importantes que alguém, pessoa física, pessoa jurídica, um ser humano individualmente considerado ou uma instituição possa ter. E aí eu me recordei que logo nos primeiros anos da faculdade de Direito, eu tomei consciência de uma diferença que me deixou um tanto chocada naquela época, que foi a diferença entre justiça e legalidade. E já explico. O professor à época quis dizer que não necessariamente o fato de ser criada uma lei significa que essa lei vai ser criada com justiça, para fazer justiça. E eu pensava que eram expressões sinônimas, como uma pessoa, então, com poucos conhecimentos ainda. E aí, lembrando dessas situações todas, eu me vejo hoje na condição de empregar essa situação. A maioria das pessoas que não tem um curso de formação jurídica, que são leigas nessa parte, portanto, ligadas às leis, que é muito difícil compreender como uma lei possa ser criada e ela não ter como foco, a busca pela justiça, o foco em tornar essa lei justa. E aí eu fui um pouco mais adiante. Eu comecei a pensar em quem são as pessoas que elaboram as leis. E aí eu pensei, me veio à mente, claro, como está vindo à mente de vocês agora, a figura dos legisladores. Seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, existem pessoas que devem fazer leis. Embora nós, população, também tenhamos esse direito, não é? Perante o que está estabelecido na nossa Constituição Federal de 1988. A questão é que, para que nós consigamos que uma lei, se torne aliás, primeiro, haja a criação de um projeto de lei, para que esse projeto de lei seja apresentado ao Congresso Nacional, nós precisamos de um quórum muito elevado, ou seja, de um tema que realmente desperte interesse de boa parte da população, se nós pudermos dizer assim. E essa população também pode carecer, digamos assim, da virtude da justiça. Assim como hoje nós constatamos que a maioria dos legisladores não estão preparados para fazer leis, porque carecem, no profundo, de uma visão moral, ética e espiritual, sendo certo que talvez a visão espiritual seja a mais importante, porque ela é quem cobra, as demais visões do ser, para que efetivamente, isso se refletisse nas leis. Mas voltemos. Seria só o legislativo que careceria, talvez, não posso generalizar, porque toda generalização acaba também sendo injusta. Eu imagino que existam homens, de bem no legislativo, e por isso algumas leis acabam sendo boas, acabam sendo leis que... Mas nós sabemos que, infelizmente, na maioria dos casos, isso não é real. Por quê? Porque nós vemos isso, no desequilíbrio da própria sociedade. E nós sabemos que hoje nós estamos passando por maus dias, e muito se deve à questão legislativa. Claro que eu não estou deixando de considerar a questão estrutural,
uma questão bem mais antiga, mas nós não vamos tocar nesse assunto, porque não nos cabe nesse momento. Mas eu gostaria também de falar um pouco sobre o Poder Judiciário, com todo o respeito, né, que eu tenho tanto ao Poder Legislativo, quanto ao Judiciário, quanto ao Executivo, os poderes, né, que regem a nossa República. E em relação ao Judiciário, com muito, digamos assim, até com muito afeto, porque eu pertenci, né, ao Poder Judiciário por 23 anos como oficial de justiça, e sempre que realizava a minha função, eu me indagava também sobre isso, o conceito de ser justo, realizar um trabalho justo, né? E com a minha atividade em si, eu procurava assim, ser próxima às pessoas, né? Enxergar a realidade delas e sempre usar o meu próprio ofício para me aproximar das realidades, né, que essas pessoas viviam e ser assim uma pessoa como se fosse uma porta-voz do judiciário, representando o judiciário, mas com sensibilidade, com afeto, com respeito, com muito respeito a essas pessoas. Mas eu sabia que também eu era só uma, digamos assim, uma aplicadora, né, de algo que já havia sido decidido por um juiz. E aí muito pensei também sobre, né, a atuação de um juiz. E hoje, né, a sociedade talvez tenha a noção de que um juiz pode ser injusto. E aí eu também me perguntei sobre isso. O fato é que o judiciário, ele não tem essa liberdade toda que a maioria das pessoas pensa, né? Os juízes são, na verdade, aplicadores também das leis que são criadas pelo poder legislativo. Ocorre que, diante da lacuna da lei, ou mesmo em situações, né, que demandem analogia, demandem um emprego da equidade, que é, digamos assim, o fato de um juiz trabalhar dentro de um vácuo legal e aí ter, digamos assim, conhecimento técnico e também trazer consigo a virtude da justiça e tentar equilibrar, né, essa ausência da lei, essa lacuna, né, esse vazio, né, esse espaço legal com o emprego do justo. E aí, nesse caso, se cria também a noção de um possível juiz injusto, de um juiz que, né, se valendo, digamos assim, do seu próprio caráter, da sua própria ética, do seu senso ético, do seu senso moral e do seu próprio senso espiritual, ele vai aplicar aquilo que lhe pareça mais justo. E aí, justamente, o perigo que se abre, né, para decisões injustas. Pode ocorrer, claro, assim como as leis são injustas, podem ser injustas, né? E a gente, voltando, não pode generalizar. O fato é que existem decisões injustas. Ah, cabe em instância do recurso? Sim, nós temos recursos, né? E podemos chegar até o Supremo Tribunal Federal, a depender de qual seja a matéria, né, a ser julgada. Mas o fato é que nós não podemos dar conta, nós, eu e você, daquilo que nós não temos o poder de mudar. Mas podemos sim dar conta daquilo que, né, está na nossa alçada de atuação e que vai reverberar nos nossos irmãos, nos nossos semelhantes. E aí eu pensei, né, Dia da Justiça. Hoje eu atuo como advogada, mas antes disso eu sou um ser humano. Então, o que eu pensei sobre justiça? Primeiro, eu tenho que buscar ser justa comigo, não é? Com a minha história, os meus pensamentos, com os sentimentos decorrentes dos meus pensamentos e, consequentemente, com a minha atuação, né? Com a minha conduta. Tem um ensinamento da logosofia que eu gosto muito, que diz assim: a principal oração que um ser humano pode fazer é a sua conduta. E eu gosto muito desse ensinamento porque realmente de nada adianta nós orarmos, e eu acredito muito no poder da oração, muito. Se esse poder de orar, né, de se comunicar com Deus, né, e saber que é ouvido, né, que você tem uma súplica atendida pelo Senhor, e que essa súplica, né, essa oração, ela vai te trazer paz, serenidade, justamente pela certeza de que Deus é Deus nas nossas vidas. Mas se a nossa conduta, que é o resultado das nossas crenças,
dos nossos valores, dos nossos princípios, não forem, né, proporcionais àquilo tudo que nós pedimos a Deus e acreditamos que somos merecedores, né, de receber, isso vai gerar também um desequilíbrio. Então, se nós formos pessoas justas, o seremos conosco e seremos também com o nosso próximo. E aí chega o ápice da nossa fala aqui, que é justamente a maneira como eu e você podemos, né, fazer, realizar, para contribuir com a nossa sociedade. Porque se eu for justa com você, primeiro comigo, depois com você, e aí você, recebendo a minha justiça, for justa com outro irmão, consigo mesmo, com outro irmão, e assim sucessivamente, nós buscarmos sermos mais justos, independente, né, até das injustiças que nós saibamos que sejam perpetradas, realizadas no dia a dia, eu acho que nós já estaremos fazendo a nossa parte. Porque o bem reverbera, porque o bem ele tem força, porque o bem não pode decair diante da constatação do mal, vindo ele, né, de onde venha, seja de uma pessoa física, seja de uma pessoa jurídica, seja de um órgão, de uma instituição, de uma função, não importa. O que importa é a conta que nós vamos dar dos nossos próprios atos, das nossas próprias atitudes, mas antes disso, dos nossos próprios pensamentos, né? Dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias crenças. Então, meus queridos, hoje a minha contribuição para o nosso canal era justamente né, de trazer esse conceito de justiça como uma grande, como uma elevada, como uma nobre justiça, que nós devamos assim buscar inicialmente, se ainda não a temos, ou então aperfeiçoá-la, porque as virtudes elas devem ser aperfeiçoadas ao máximo possível no nosso ser, não é? Dentre outras, né, que nós possamos ter, mas a virtude da justiça ela é fundamental para a nossa própria felicidade e para que nós possamos contribuir para a felicidade dos nossos semelhantes. Muito obrigada se você chegou até aqui comigo. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada por você ser inscrito no meu canal. E eu te peço para que o YouTube, né, entenda a relevância nesse canal, que você compartilhe essa fala, esse vídeo com outras pessoas, que você, se ainda não é inscrito, né, se inscreva, que você deixe seu like, porque o nosso canal precisa da sua força. Nosso canal está demorando muito a se desenvolver e eu fico me perguntando, né, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que melhorar em mim? Né? Qual virtude eu tenho que buscar para eu poder fazer com que esse canal tenha alguma relevância, né, maior para a sociedade? É isso, meus queridos. Excelente dia para você e que cada dia nós sejamos mais justos. A cada dia, né? Excelente dia. Dia da Justiça. Obrigada.